boa tarde, né? 2 horas da tarde aí, horário de Brasília. Aqui são 6 horas. Vou esperar chegar a nossa convidada de hoje, Andréa Menescal. Não ouso falar o último nome dela porque é bem difícil. Vou deixar ela entrar para que ela possa falar. Um momento. Tá aqui, chegou. Deixa eu chamar a Andréa. Enquanto a Andréa adentra. Oi, eu tô chamando o povo, porque aqui a Andréa vai chamando. Pra Oi, ver dois se... aqui, né? E aí, Muito pra ver legal. se já tem gente entrando, convidados. Vamos lá. Oi, Adriana. Estamos aqui com a Josemara do Empoderamento Linguístico para falar sobre língua de herança. Não é Sim. isso, Josemara? Sim, a Clary, uma amiga minha lá de São Carlos, acabou de entrar prestigiando, porque o assunto é muito gostoso, né? Falando de língua como uma questão de um espaço de acolhimento, de afeto, de herança cultural. É sempre bom ter esse tipo de discussão, né? Ainda mais agora, nesses tempos, né, que a gente acabou de passar por uma pandemia terrível. E a gente que está aqui na Alemanha parece que não tem sossego agora, né? Que está voltando tudo de novo. Voltando aí, né? Realmente. Ô, Josemara, fala um pouquinho só sobre o seu canal para as pessoas que me ouvem depois saberem o que você traz nesse empoderamento de quinta-feira. Olha, Andréia, tu tá com a gama de ser a pessoa que pergunta, hein, mulher? Eu vim para responder, né, Tony? Mas vamos lá. Gente, primeiro assim, quem tá assistindo pela primeira vez, quem vai entrar aqui pela primeira vez, o meu nome é Josemara Cardoso, eu sou doutora em Linguística e a gente abriu um projeto faz um mês, olha só, tá? Nós estamos fazendo aniversário. Faz um mês mais ou menos que a gente abriu esse projeto chamado Empoderamento de Quinta, que é conversar com pessoas que trabalham com a linguagem, com pesquisadores e pesquisadoras também da área, principalmente da área da linguística, para a gente falar sobre como é que a língua e a linguagem ela afeta o nosso dia a dia e quebrar muito esses estereótipos que a gente tem de que as pessoas que circula bastante, né? De que as pessoas não sabem falar, de que as pessoas não sabem escrever, de que língua tem a ver somente com prescrição, né? Com uma norma. E a gente está tentando mostrar exatamente que não, que a língua ela está em todos os espaços da vida, ela faz parte do nosso cotidiano e é muito importante que a gente entenda o funcionamento dela. Como é que ela funciona, como é que ela nos constitui como sujeitos, que eu acho que hoje, trazendo a Andréa, é um bom momento de a gente entender muito dessa constituição, né, desses sujeitos que estão em outro lugar, que não estão no seu país, que não estão diariamente em contato com as suas culturas. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui. Ops, apagou as luzes, apagaram-se as luzes, voltou. A gente vai falar não de uma língua, né, Josemara? De várias línguas, né? De várias línguas. E aqui, André, a gente não costuma apresentar ninguém, né? Ter aquela coisa do padrão Lattes. A gente nosso convidado se apresentar para falar um pouco de si, quem é você, quem é a Andréia, seja a pesquisadora, seja a esposa, a mãe, o que que você quer falar da Andréia, ok? E aí fala para as pessoas que estão te assistindo e que vão te assistir depois também, quem é a Andréa Menescal? Qual é o teu último sobrenome? Kiss.
mas você pode deixar de lado, pode deixar André Menescal mesmo. Me identifico mais com isso, eu diria, né? Eu sou brasiliense, formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, me especializei na área de cooperação internacional, de patentes, vim para o doutorado também para fazer um doutorado sobre política internacional de patentes, mas a partir do nascimento do meu segundo filho, aqui na Alemanha, eu enveredei nessa área de multilinguismo, de educação multilingüe, plurilingue e depois veio a outra filha também. Então, eu me dediquei nesses últimos 15 anos, meu filho fez já 15 anos, mais do que isso, né? Porque antes dele nascer eu já estava me ocupando com isso. Então, eu sou uma mãe de multilingües, plurilingües, interessada pela área de educação multilingüe, também faço seminários para pais, oriento, e sou a criadora da Mala de Herança aqui em Munique, que é uma iniciativa de ensino do português como língua de herança, tendo como foco a literatura brasileira, literatura infantil e infanto-juvenil de qualidade. É mais ou menos. De onde surgiu essa ideia, Andréa? De onde, assim, lógico, né? Você falou que você é mãe e você mora há quanto tempo mesmo aqui na Alemanha? Eu moro há quase 20 anos aqui em Munique. Na Alemanha. Foi ontem, né? Foi ontem. De onde é que veio assim, essa necessidade de fazer esse projeto lindo que é o Mala de Herança? Se puder falar um pouquinho mais desse projeto, de como é que ele surgiu. Sim, ele surgiu de uma necessidade que eu senti quando os meus filhos estavam na creche e no acompanhamento escolar, não, na educação infantil, de dar mais vocabulário, não só para eles, com eles eu já lia muito, eles tinham um vocabulário riquíssimo com 3 e 4 anos, realmente além da idade deles, mas eu via que as crianças que estavam com eles, elas não tinham tanto vocabulário, elas não tinham tantas possibilidades de expressão, e eu me deparei também com pais e mães brasileiros falando alemão, ou falando misturado português com alemão. E como eu já estava estudando sobre educação multilingüe, sobre os preceitos todos, mitos e verdades sobre educação multilingüe, eu vi que aquele não era bem o caminho certo para dar uma base de língua para as crianças, né? Ainda mais você trabalhando, por exemplo, com a língua, a gente vê que não importa a língua, não pode ser um dialeto, mas é uma base linguística que se dá para uma criança. E essa mistura de línguas faz com que a criança não aprenda nenhuma nem outra gramática corretamente, né? Claro que tem casos que, digamos assim, especialistas até dizem que está tudo bem você misturar a língua, mas eu parto do ponto de vista do que eu já li realmente, de que há essa necessidade, e busquei ver qual seria a fonte realmente primária em que essas crianças poderiam ter a língua, né? A língua de qualidade, a língua variada, e esse meio era o livro de contação de histórias, não um livro didático. E através disso eu comecei a ler, né, na escolinha onde as crianças iam, e comecei a ler uma vez por semana, e foi impressionante. Em 3 meses, o salto linguístico que essas crianças deram, né, não as outras, foi impressionante, porque elas tinham muito mais capacidade de contar histórias, de relatar o que elas fizeram, de utilizar, impressionante, Jô, todo o vocabulário que elas também recebiam através das histórias, né? Então foi através dessa necessidade, da minha necessidade também de passar isso para os pais, essa preocupação de que eles, desde o nascimento, já tivessem essa possibilidade rica de passar a sua língua e sua cultura para as crianças. E a Mala nasceu justamente disso, dessa vontade de passar e de ajudar famílias, na verdade, ajudar famílias para que elas também saibam como elas podem fazer o melhor
utilizar melhor a língua de herança, né, a língua delas para suas crianças e jovens. Entendi. E como foi a recepção dos pais, assim? Como foi conseguir chegar nesses pais? Você sentiu, assim, que de fato eles estavam se sentindo perdidos um pouco? Porque tem isso, né? Quando você não é da área da linguagem ou não tem, pelo menos, uma leitura, um cuidado, né, relacionado à pesquisa dentro dessas áreas, você, por exemplo, é físico, engenheiro ou qualquer outra coisa, e aí de repente você muda de país, tem lá suas crianças, você fica, como você falou no início, né? Muita gente fala só aquela língua do país em que está, porque sabe que vai ficar por ali por muito tempo. Como é que os pais receberam essa ideia quando você começou a implementar? Olha, alguns pais ficaram assim meio reticentes, realmente questionaram se isso era verdade. Educadores na época me disseram assim: ah, você está sendo muito radical, né? Eu falei assim, como assim sendo radical, né? Estava lendo, passando ali justamente o que eu estava lendo e vendo das pesquisas, e houve uma resistência realmente. E eu fiquei admirada de pessoas que muitas vezes estavam ligadas à língua, Jô. Essa foi a minha surpresa, digamos assim, né? Mas mais tarde, quando esse projeto se abriu, digamos assim, mais para as famílias em Munique, região, e não só para essa instituição, houve uma recepção muito grande, houve digamos assim, uma preocupação realmente, né? As famílias vinham porque elas estavam preocupadas, elas não tinham a informação adequada de como elas fariam, com 2 ou 3 ou 4 línguas em casa, de que maneira elas poderiam tirar o maior proveito disso, né? Então, a partir desse momento, foram realmente pais que tinham interesse em saber como fazer, né? E foi muito gratificante, tem sido muito gratificante, né? E a partir daquele momento, eu comecei a fazer seminários para pais e educadores no âmbito da Universidade de Munique, do Núcleo de Pesquisa em Multilinguismo, e isso dali ajudou muito, creio, né, muitos pais a mudarem a sua rotina de uma maneira muito mais tranquila, né, sem tantas preocupações. Foi muito gratificante isso. Sim, eu como mãe de 2 crianças, eu não tenho como não perguntar, né, de alguém que já está aí trabalhando há tanto tempo com esses entre-lugares, né, esses lugares de subjetivação dessas crianças, desses pais também. Você percebe que os pais tinham algum problema com a escola? Porque às vezes esse bloqueio, ele não parte só do pai, mas, por exemplo, você sente que as escolas aqui, principalmente nessa idade de aprendizado, né, da língua, de aquisição, se elas estão preparadas para essas crianças, assim, para receber essas crianças. Conta um pouco da tua experiência, por exemplo. Não só como da liderança, mas como mãe, né? Como é ter uma criança bilíngue dentro de uma escola, que algumas recebem bem, mas eu acho que nem todas, né, estão preparadas para o bi ou multilinguismo, né? Bom, no meu caso, realmente, nós temos muita sorte, porque as crianças estudam numa escola plurilingüe, em que várias línguas são bem-vindas, e você anda pelo corredor, ouve pelo menos 5, 6 línguas, e isso é muito gratificante. Existe essa valorização nessa escola. Mas eu sempre, nos seminários, eu recebia depoimentos de mães e de pais que diziam: olha, a educadora falou para eu parar de falar a minha língua, a pediatra falou que o problema da minha filha é o bilinguismo, que eu tenho que parar de falar. Quer dizer, isso não é uma coisa de 10 anos atrás, isso é uma coisa de ontem, de estar acontecendo hoje também, né? Uma coisa assim realmente que está acontecendo no dia a dia do século XXI na Alemanha, né? E eu diria não só na Alemanha, mas em vários outros
países também isso tem acontecido, é uma troca que a gente faz entre várias pessoas que trabalham com língua de herança e é um tema sempre, né? Então existe essa preocupação e é latente que existe a necessidade enorme de esclarecimento, de informar os pais. E como você falou antes, muitos pais não trabalham na área de linguística, não buscaram essa informação, né? São físicos, engenheiros e enfermeiras, trabalham em outra área, médicos, então é necessário você realmente trazer essa informação, esse esclarecimento, e não só, Josemara, da minha experiência como mãe e como pessoa que tem atuado, mas sim trazer toda essa pesquisa que tem sido feita para mostrar como é importante a fala, realmente que os pais se concentrem na língua materna. Né, na língua materna deles, é o que é mais básico e importante que eles têm que passar para as crianças. Então, isso é um trabalho, aí voltando para como é que é a escola, né, um trabalho que a gente tem que fazer junto com a escola também. Porque também os professores e diretores, eles não sabem conceitos sobre bilinguismo, educação multilingüe e plurilingüe. Eles também precisam ser atualizados, porque os conceitos que eles têm são de 1950, até um pouquinho antes, entendeu? Que eram aqueles conceitos de que o bilinguismo atrapalha, se você aprende uma língua, atrapalha aprender a outra, né? Então, se a criança está tendo dificuldades em alemão, ela precisa receber o máximo possível da língua materna, seja português, francês, italiano, seja russo, o que for. Por quê? Porque com essa base rica na língua materna, ela vai ter base para aprender uma outra língua. Exatamente. Não? Me diga aí, você que é linguista, você talvez possa falar um pouquinho mais para a gente também. Assim, o que você falou é muito bacana, porque você é aquela voz. Eu estava lendo hoje um livro muito interessante, que falava exatamente isso. Tem coisas que a voz da experiência, o dia a dia, o cotidiano, ele nos ensina, que não necessariamente bate com aquilo que as pessoas leem nos artigos, né? Porque o artigo ele tenta ali te encaminhar através de pesquisas que foram feitas em loco, mas de alguma forma tem ali o olhar do especialista, o encaminhamento do especialista, tem ali o cuidado, né, com aquela pesquisa, que não acontece no dia a dia. Então, no dia a dia não tem esse especialista lá, como você acabou de dizer, né, para dar aquela orientação para o professor, para dar aquela orientação para a escola. A escola só quer fazer o seguinte, ela quer seguir um caminho, os encaminhamentos que ela sempre está seguindo e vai. Se não deu certo, o pai tem que correr atrás. E não vai muito longe. Porque hoje, por exemplo, nós tivemos hoje o dia foi corridíssimo e nós tivemos uma reunião, eu marquei uma reunião para conversar sobre isso na escola do meu filho. Porque a professora começou a dizer que o caso do Davi não conseguir se comunicar era porque ele era bilíngue. Você vê, né? Isso acontece hoje, agora, nesse momento está acontecendo e tem essas pessoas que continuam com essa crença. Isso. Por isso que a gente traz hoje esse tema da língua de herança, mas também tentando alargar um pouco de como é que a língua ela é importante, ela carrega essa questão da herança cultural. E aí a gente marcou dentro dessa reunião, nós marcamos o seguinte, eu falei com ela, de que eu falava, assim, em casa, só português com meu filho, porque isso era importante para a nossa família, de marcar a herança cultural e linguística do nosso país. E que o Davi era uma criança bilíngue. O Davi não era uma criança brasileira que fala alemão. O Davi é uma criança que é bilíngue, ele fala tanto alemão quanto português, e isso não prejudica. E ela falou, não, mas talvez ele fique cansado. Então, ele fique cansado. Tem muito...
Tem muita coisa na cabeça dele. Aí, ô Jacimara, eu trago sempre realmente essa visão. O Cummins, na época, ele fez, né, 2 balões. As pessoas pensavam que cada língua era um balão, né? E se você enche essa língua, a outra vai diminuir, né? Então, esse conhecimento de que é uma base só, né? E que até os 5 anos a criança já preencheu 90% do cérebro dela, sabe? Então, quer dizer, é um negócio assim impressionante. Isso. E essas pessoas precisam, você precisa pegar um papelzinho e dar para ela, olha, tá aqui, olha, leia, por favor, Cummins, leia Bialystok, leia vários pesquisadores nessa área, porque a senhora vai entender o que está acontecendo com meu filho e vai apoiá-lo. E muito mais outras crianças, né? Isso. Não, e assim, é preciso esse intervencionismo, a gente precisa fazer essa intervenção. E eu acho, inclusive, que no Brasil, essa questão de que a gente tem uma realidade diferente, na verdade, né? Porque aqui na Alemanha a gente tem uma realidade plurilíngue. Mesmo que eles não queiram, mesmo que eles tenham o pensamento de assimilação cultural, né? De que todo mundo que chegue aqui de alguma forma se torne um alemão, assim como na França e tal. Mas no Brasil a gente não tem essa assimilação, mas tem uma integração, né? Todo mundo respeitando a sua cultura, ainda que isso não seja 100% verdade em todos os lugares. Mas pelo menos na escola eu percebo o seguinte, que ainda que tenha uma dificuldade muito grande na escola, principalmente pública, de não haver professores bilíngues, né? Minimamente bilíngues, ou seja, a maioria dos nossos professores no Brasil realmente só fala uma língua, que é o português. E tanto que há pouquíssimo tempo que a gente começa a ter escolas bilíngues relacionadas a línguas indígenas e línguas em português. E outras línguas, no caso do pomerano, no caso do Hunduri, não sei falar essa que é onde que é essa? É uma língua, é um braço, né, criado, uma língua geral criada lá no século XIX do alemão. Recentemente colocado como a língua cooficial de um dos municípios ali que ela é falada. Sim, isso mesmo, é. Sim. Mas ainda assim, eu percebo que a escola e os professores, eles tentam integrar aquela criança. Eles tentam compreender que aquela criança não pode ser tratada como todos os outros que nasceram no Brasil, falam português e só tem aquela cultura. Aqui eu percebo que existe uma barreira. E eu percebi isso com os meus 2 filhos, porque as escolas que eles frequentaram não eram escolas plurilíngues, né? E eu sempre tive que fazer essa intervenção, levar livros, levar artigos, e às vezes sem, porque eu não gosto de fazer isso, mas muitas vezes eu tinha que dizer assim, não, eu sou linguista, eu sou professora de pessoas que são bilíngues, trilíngues, que falam várias línguas, e explico para elas. E explico para elas, por exemplo, quais são as dificuldades que ele pode ter justamente por ele ser bilíngue, né? Por exemplo, ou a Maria Cecília, a questão do S, do V, da sonorização de algumas palavras, que ele vai olhar e ele vai ler, naquele momento, por exemplo, tem um S no início da palavra, dificilmente ele vai falar automaticamente com Z o som. Vai falar como S, E explicar para os professores isso, né? Mas eu entendo o bloqueio desses pais que não querem falar em português em casa. Porque eu percebo, e hoje mais do que nunca, que a escola, de alguma forma, convence esses pais de que é errado. E justamente, não só convence, como coloca uma pressão, um medo neles de que os filhos deles não vão ser capazes de alcançar um nível, digamos, escolar e linguístico se eles não se concentrarem no alemão, né? E realmente isso é um grande erro. Por isso, você perguntou, né, como é que a gente faz, e tem tudo a ver com o nome do seu canal também, Empoderamento. É isso que a gente está tentando fazer com as famílias. Que as famílias sejam empoderadas desse
conteúdo linguístico, de que elas realmente devem continuar falando a sua língua materna e isso vai fortalecer a outra língua, né? Então, por exemplo, na Baviera, pelo menos, né, nos outros estados tem alguma ajuda nesse sentido, mas a Baviera se concentrou em dizer não, todos os imigrantes precisam de alemão, e é alemão e ponto. Então, é tipo assim, olha, esquece o que você aprendeu até agora, que isso não vale nada aqui. Nossa. Né? Eles não utilizam justamente o que já existe para construir em cima disso. Entendeu? Então, isso é um grande erro que tem acontecido constantemente. A nossa luta aqui, nós fazemos parte de uma rede de organizações de migrantes aqui em Munique, e a luta é constante de trazer esse tipo de empoderamento para as famílias, mas de conscientização das instituições governamentais e locais, justamente de que o ponto não é colocar todo mundo numa aula de alemão e ignorar a cultura e a língua deles, mas envolvê-los nisso para que eles construam a partir do que eles têm. Então, é difícil essa conscientização, por mais que instituições reconhecidas tenham feito isso, mas existe um trabalho a se fazer, realmente muito grande. Nossa, é muito importante ouvir isso. Eu acho que muita gente que vai assistir, às vezes não assiste nesse horário, porque esse horário de 2 horas o pessoal está começando a entrar nas aulas e tal, e deixa para assistir depois. Mas é bem legal você falar isso, porque no Brasil acho que a gente tem, muitas vezes, a falsa ideia de que tudo fora é melhor, de que tudo em outros lugares funciona do jeitinho que tinha que funcionar, né? Uhum. Quando você traz isso, me alegra, porque é exatamente aqui eu percebo muitas vezes que no quesito educação, no nosso país não funciona por questões de infraestrutura, por questão de infraestrutura, de investimento, falta de investimento. Mas eu sinto que, em relação a avanços pedagógicos, o nosso país é muito avançado. Em relação muito além, realmente. Pedagogia, inclusão das crianças. Isso daí é uma outra live, viu? Porque isso daqui realmente é a maior dificuldade na Alemanha. Agora, uma coisa também é importante ressaltar, você falando no Brasil, né? O que está sendo feito, por exemplo, com esses imigrantes haitianos, todos os imigrantes que estão chegando no Brasil? Sim. Vamos lá, pessoal, vocês têm que aprender português. É português agora, entendeu? Aí também precisa um repensar de como vamos construir isso, entendeu? Porque eles precisam aprender português, claro, porque a vida deles vai ser no Brasil. Mas vamos valorizar o que eles já têm. Porque não é só a língua, né? Você falou também do que você quer passar para os seus filhos. Essa herança é o que constrói a pessoa como identidade, como pessoa, para que ela se sinta valorizada. A partir do momento que você diz, olha, a partir de agora é só português, ou aqui nesse caso, a partir de agora é só alemão, você desvaloriza a pessoa totalmente, em toda a sua essência, em tudo o que ela viveu até então. Né? Então, se não há, por exemplo, um projeto em que integre, vamos fazer uma leitura bilíngue, você pode vir falar da sua cultura para o nosso grupo, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem essa aceitação de que querem saber da língua e da cultura dela, ela se abre mais para o aprendizado também, né? E ela teria, digamos assim, até um salto no desenvolvimento da linguagem, da língua local, digamos assim. Né? Eu vejo muito isso, essa necessidade, sabe? Não só aqui, mas como aí também, né? Lá. Aqui, como lá também, né? Lá também. Isso mesmo. Mas eu acredito que a gente tem um grupo muito grande agora, inclusive, na área da linguística, tá cada vez mais forte um grupo de português como língua de acolhimento,
né? Português muito forte, na verdade. Inclusive, já foram lançados 2 ou 3 livros didáticos, né, nessa perspectiva da integração, do cuidado, do afeto, e que foram disponibilizados gratuitamente. Acho que talvez. Vamos deixar aí depois a referência, porque isso é muito bom também para a gente aqui, né? É importante ter esse tipo de experiência que o Brasil está tendo nesse sentido. Tá tendo justamente por causa disso, porque que é o que eu vejo a diferença. A universidade, de alguma forma, ela tem esses cursos sendo produzidos, aqui também tem. Eu fiz 2 desses cursos dentro da universidade e nenhum dos 2 me foi produtivo. Justamente porque não leva em consideração nada do que eu sou. E ainda trabalha o inglês como se fosse uma língua em comum de todo mundo, como se todo mundo soubesse falar inglês, então o curso de alguma forma é alemão e inglês. Tive uma boa recepção. Tão imperialista isso, né? Eu tive uma boa recepção aqui com o alemão e o inglês. Mas no Brasil, a universidade ela tem se preocupado bastante com isso. Tem um grupo em São Paulo, tem em São Carlos, um grupo muito forte de português como língua estrangeira, com o professor Nelson Viana. Tem um pessoal da UNB com a professora Lúcia Barbosa, que trabalha diretamente com essa questão de língua de imigração, né, que trabalha com essa língua de acolhimento. Quem tiver interessado pode procurar esses nomes, que com certeza vai encontrar coisas muito importantes. Tem o pessoal da Federal de Minas Gerais, que também tem feito um trabalho muito bonito com relação a essa língua de acolhimento. Tem colocado, inclusive, pleiteado esse nome, né, como uma sub-área, vamos dizer assim, para que possa ter investimento, porque você sabe que para ter investimento precisa existir, né? Ser criado realmente. Isso de institucional. E eles têm conseguido vários projetos, que um dos projetos é justamente saiu esse livro. E aí, quando a gente for colocar live no ar, né, gravada, eu vou colocar todas essas referências, que são livros muito bons, inclusive para trabalhar com criança. Mas principalmente com adultos que tem essa questão de língua de imigração, né, que vem de pessoas que foram refugiadas, né, que vieram por questões de violência, ou de guerra, ou de fome, alguma coisa. Já, eu não sei como é que anda isso aqui, mas eu não percebo isso tão fortemente como eu percebo no Brasil, essa crescente dessa discussão. De acolhimento em si, de acolhimento da língua. Não existe, quer dizer, existe realmente uma... Para você ter ideia, está acontecendo agora o último dia de uma conferência sobre línguas de herança, desenvolvimento das línguas de herança, de promoção do plurilinguismo na Europa, né? É um projeto chamado PITCH, como a fruta, né? Que envolve acho que 3 ou 4 universidades, e o trabalho deles é justamente esse, de conscientização constante das instituições públicas, das famílias, mas de instituições públicas, sobre essa língua dos migrantes, né? Então, isso está sendo algo que já está sendo trabalhado, mas não é tão fácil de se atingir. Realmente, a gente está sempre indo atrás, não é um trabalho só da língua português, né, da língua portuguesa em si, mas de vários outros grupos, em várias outras línguas, em diferentes países também. Realmente, a dificuldade é latente. Sim, muito latente. Estamos caminhando, digamos assim. Eu acho bacana, a Vânia Arte falou aqui, né, que ela faz ela faz teatro de bonecos e faz bonecos, e ela falou, né, sobre a importância, como é que a gente pode fazer essa intervenção da língua através da utilização de teatro de bonecos, né? E nessa conferência ontem,
uma das palestrantes falava justamente como é que a gente pode trazer para os pais essa ideia de, poxa, minha criança, eu falo português com ela e ela só fala alemão ou fala francês, ela só fala... E é você trazer um boneco que fale a sua língua para a criança. E com aquele boneco, a criança vai falar só aquela língua. Então, é um instrumento que você pode utilizar como pai, como mãe, para fazer com que essa criança fale mais. Porque às vezes ela não fala com você como pai, mas com o boneco ela vai falar, né? Então, realmente uma ideia bem legal, né? Essa questão do teatro de bonecos, você pode trazer várias línguas, os bonecos estão falando várias línguas, e você traz esse contexto para que a criança plurilíngue, ela se sinta mais à vontade nesse meio, porque aqui na Alemanha ela não está se sentindo tanto. Né? E deixa eu te perguntar agora, indo para uns terrenos mais arenosos, já que no final da nossa conversa, falamos um pouco sobre como é que o Mala de Herança surgiu, de algumas dificuldades, inclusive das realidades que a gente percebe aqui na Alemanha, né, relacionado a escola, criança e tudo mais. Agora, num terreno mais arenoso, institucionalmente falando, vocês têm muito apoio, principalmente quando a gente pensa assim, você está trabalhando com português como língua de herança. Vocês tiveram em algum momento apoio de alguma instituição brasileira, do governo brasileiro, para apoiar? Vocês procuraram alguma vez para apoiar esse projeto? Sim, existe, nós já recebemos, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores tem um departamento especial de promoção da língua portuguesa no exterior, né? Não são rios de dinheiro, mas são possibilidades que a gente tem de um fortalecimento do nosso trabalho. Né? Porque é um trabalho muitas vezes voluntário, um trabalho onde a gente realmente recebe doações ou investe do próprio bolso, mas esse foi uma das coisas. Nós recebemos realmente através do Ministério das Relações Exteriores um financiamento para determinados projetos. Existe essa possibilidade também para o ano que vem, né? Se existem outras iniciativas que desejam isso, é procurar o consulado ou a embaixada para saber dessa informação, porque é latente. Dentro do Ministério existe esse departamento, ou é uma divisão, não sei direito, que cuida disso e tem essa possibilidade de financiamento. Fora isso, nós recebemos, por exemplo, como projeto de literatura, incentivo à leitura, recebemos doações de livros que vinham para a feira do livro em Frankfurt, ou a feira do livro infantil e juvenil em Bolonha, através da Câmara Brasileira do Livro. A Câmara, fizemos contato com a Câmara Brasileira do Livro, eles realmente fizeram doações por alguns anos, aí agora não teve feira, né, presencial, então não tem como receber isso. E fora isso, realmente foram pontuais, né? Quer dizer, uma vez ao ano, mas são ajudas assim muito importantes, né? Fora isso, eu diria, nós temos um apoio enorme de autores, de escritores, de ilustradores, músicos que vêm e querem vir ou vieram para cá, não para ganhar um cachê enorme, mas também porque acreditavam na causa do nosso trabalho e vinham para fazer uma apresentação, não recebendo o que eles mereciam realmente, mas pelas nossas possibilidades e nas possibilidades das famílias. Então, eu diria, essas pessoas foram grandes apoiadoras, têm sido grandes apoiadoras do nosso trabalho, né? Porque mesmo online, nós fizemos vários encontros, várias apresentações com esses artistas, escritores, ilustradores e músicos, sem cachê. Quer dizer, eles fizeram isso por apoiarem o nosso trabalho e saberem como é importante
esse empoderamento das famílias com relação ao português como língua de herança, né? Então, realmente é fantástico esse tipo de apoio, não tem preço que pague, sabe? Ai, que bonito. E quem quiser apoiar o projeto aqui, ou quem tiver curiosidade, ou está morando aqui na Alemanha, ou então existem outros malas de heranças espalhados, como é que... Quem quiser entrar em contato com vocês, por onde é que pode entrar? Pode entrar pela nossa página www.maladieranca.com, né? Ali nós temos todos os nossos dados, o nosso e-mail é contato@maladieranca.com. Nós temos uma rede atualmente de 13 iniciativas que tem o nome Mala de Herança. Existem algumas que também têm nome Mala de Herança, mas não fazem parte da nossa rede. E essa rede está hoje realmente espalhada em vários países. Nós temos aqui na Alemanha, no Vale do Ruhr, nós temos em Leipzig, em Regensburg e na região do Rhein-Neckar, e Munique, claro. E estamos fortalecendo algumas outras, que depois eu falo, mas temos 2 na Espanha, temos uma na Turquia, temos uma na Eslovênia. Em Dubai tem um projeto que se chama A Hora do Conto, mas que tem a mala de herança também dentro desse projeto. Então, são várias, né, que tem, você pode ver aqui no Instagram, quando você dá a mala de herança, aparecem várias, né? E elas todas foram realmente criadas a partir do meu trabalho de empoderamento dessas mães e dessas famílias que queriam criar iniciativas para apoiar não só a sua família em si, mas outras famílias também. Então, através disso, elas pegaram, digamos, eu dei consultoria para elas e forneci livros também, esses livros doados pela Câmara Brasileira do Livro também foram doados para essas iniciativas, para que elas também fortalecessem o seu trabalho. Então, quem quiser informação, é só entrar em contato comigo diretamente no Mala de Herança, aqui no Instagram, ou então através da nossa página. Eu vou colocar, quando eu colocar a página de vocês. Depois que a gente faz o ao vivo aqui, mas geralmente a gente deixa uma semana no IGTV e depois sobe para o canal no YouTube, que sempre fica na íntegra todas as conversas que a gente faz toda quinta-feira aqui. Ah, que legal. Aí, quem quiser saber mais, é só entrar no perfil, aí o link tá na bio. O link tanto do YouTube, do Facebook e de outros links que a gente tem promovido. Mas muito interessante, Andréa, trazer esse teu trabalho. Na verdade, eu sou fã do teu trabalho. Eu queria muito que tivesse um aqui. Quem sabe tem algumas mães mais aí que gostariam de fazer isso, sim, né? Seria muito bacana. Sim. Eu sou muito fã mesmo. Eu acho que é um trabalho de fôlego que vocês fazem. Não é fácil. Olá, Thalita. Thalita acabou de entrar. Agora, Josimara, eu queria falar um pouquinho da sua participação também. Quer dizer, dentro da Mala de Herança foi criado um projeto que se chama um programa, né, Ciência para Jovens, em que nós engajamos, junto com a Embaixada do Brasil em Berlim, engajamos pesquisadores brasileiros na Alemanha e no Brasil com trabalhos com a Alemanha, para fazerem palestras, para fazerem oficinas, não só palestras, oficinas, que é uma interação com jovens de 13 a 18 anos. E nós tivemos até agora, justamente 11 pesquisadores, 11 áreas com diferentes pesquisadores, porque às vezes eles eram em 4, ou em 3, em 2, em 1, e você vai ter a nossa próxima convidada em dezembro, né? E vai estar oferecendo essa oficina para os jovens de 13 a 18 anos, justamente por quê? Para fortalecer o português deles, porque esses jovens, eles não vêm em encontros de leitura. Isso é chato demais, só que você
fazer com que eles aprendam português, ou eles, digamos, recebam cada vez mais informações em português com um vocabulário diferenciado do dia a dia com a mãe e com o pai, é especial demais através da ciência, né? Que faz com que os jovens se interessem também por outros campos que talvez eles não tinham interesse antes, ou nem conheciam, né? E você vai estar falando com eles sobre discurso, né? Da Covid-19. Sim. Quem tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais dessa enciclopédia, ela está alocada no site do InformaSUS, né, da UFSCar, é só procurar InformaSUS UFSCar. E aí você tem lá projetos, aí nesses projetos tem a enciclopédia discursiva da Covid-19, que foi um projeto bem bacana que a gente participou com o grupo do Ledim, junto com outros colegas de várias universidades do Brasil, que é mostrar, né, exatamente isso que a gente está falando aqui, o quanto que a língua ela carrega traços, né? E carrega uma disputa e produz, a gente produz muitas nossas disputas através da linguagem. Língua é poder. Por isso que, né? Por isso que falar mala de herança é muito importante, né? Que traz consigo toda essa herança cultural, identitária, linguística, e que a gente não pode simplesmente virar as costas. Eu acho que você traz isso muito bem. Inclusive chama a atenção para as pessoas do Brasil também, que às vezes você faz um trabalho de língua de acolhimento, né, o português como língua de acolhimento, mas às vezes sem perceber, porque às vezes não é só não é por maldade, as pessoas sem perceber acabam anulando esse outro lugar, né? Esse outro lugar do jeito que está chegando, né? E ele querendo interagir, se integrar, ele acaba não questionando, ele aprende e se envolve, se integra, né? E se esquece, né? E se esquece, porque em algum momento isso vai vir, né? Você se sente desconfortável. Eu sei porque os meus filhos, às vezes, eu sinto que muitas vezes eu chamo a atenção deles, porque às vezes eles se sentem desconfortáveis de terem determinados traços da cultura brasileira quando eles estão entre vários colegas e amigos. Porque é diferente. E aí eu marco com eles e disse, não, vocês não podem querer serem iguais porque vocês não são iguais. Vocês têm uma cultura diferente, vocês são produzidos em duas culturas. Então é importante que vocês deixem isso bem dito para os seus colegas. Eu falo e dizer, entendeu? E mostrarem o valor, que isso tem valor, entendeu? Não é uma coisa assim feia e horrível, é uma coisa de um grande valor, né? Isso realmente é algo fantástico. Você sabe que uma vez uma pessoa me perguntou, o que você acha de mala de herança no Brasil? Eu falei assim, olha, mala de herança não com o conceito da língua portuguesa, mas você criar projetos, iniciativas estilo mala de herança, né? Para imigrantes brasileiros, imigrantes no Brasil, isso seria fantástico, porque você estaria fortalecendo essas famílias nas suas línguas, nas suas heranças, nas suas identidades, fazendo com que elas passem também essa língua para os seus filhos que vão nascer lá, né? Então, isso daí vai fortalecer, e vai fortalecer essas crianças que já vão nascer bilíngues, porque elas vão aprender português naturalmente estando lá e continuar, digamos assim, aprender português dos pais. Só que se os pais forem ensinados, não, agora português aqui, né, deixa para lá, não. Então, trazer esse conceito, digamos assim, né, utilizar esse conceito de valorização da língua materna para a construção da outra língua. Isso é importantíssimo. Aqui, André, a gente tem uma parte que é assim, eu esqueci de te falar, essa eu vou falar. A gente justamente criou esse canal, criou esse debate, né? Porque a gente não quer só trazer os especialistas para falarem, mas trazer as pessoas também que estão nos assistindo para participar de algum momento da live. A gente geralmente pergunta, quem quer participar, é só falar nos comentários, me chama, eu quero participar e tudo mais. Ou então pedir para aderir
que aí a gente aceita, né? Legal. Mas aí, se ninguém falar durante agora esses próximos minutos, eu gostaria de fazer um comentário sobre o tema, eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente para André, se você quer fazer uma pergunta diretamente para André, tá bom? Ou então, sei lá, fazer um elogio, um elogio ao trabalho maravilhoso que a Andrea vem fazendo. Como Ou dar um alô, dizer assim, oi mamãe, tô aqui. Exatamente. Como ninguém tá chamando, eu vou convidar uma pessoa para ver se entra. Vamos ver se aceita. Eu não costumo falar o nome porque vai que não aceita, né? Ok, tá bom. Tá chamando Roda. a rodar, fazer a conversa, a gente caminhar no finalzinho, né? Que fica sempre em 1 hora, mais ou menos, para a gente verificar se as pessoas podem fazer elogios pro trabalho da Andrea, tá, gente? Olá! Pode dar coraçãozinho aí, quem ainda tá aprendendo. Cadê? Foi embora já, Vânia. Foi? Entrou? Ela entrou e saiu. Oh, meu Deus, será que caiu? Vê de novo, que vai dar certo. Vou tentar de novo. Mas assim, Muito legal isso, você convidar. Entrei, tá vendo? Eu não costumo recusar, porque eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês, né? E assim, hoje eu estou assim maravilhada com essa live. E eu gosto muito de trabalhar com o lúdico. Já deu para perceber, né? Eu gosto de conversar. Então, quando você falou, eu disse, que tal a gente fazer um livro de pano para se apropriar das nossas origens e tudo mais. Eles construírem a própria história do livro de pano e depois ver o resultado. Isso é fantástico. Olha que bacana. Vamos conversar sobre isso, Vânia. Vou adorar. Vamos sim, porque a gente fez um trabalho aqui com a Vilma Nóbrega com o projeto Livros de Pano. Então, assim, a gente começou a partir das mães dos meninos da creche. E o resultado foi fantástico. Elas contaram a própria história no livro de pano, depois foram para a creche contar a história com o livro para os seus filhos. E nessa brincadeirinha, aí foi aumentando, a comunidade foi se apropriando disso, e cada um queria construir o seu livro contando a sua história, através de imagens para as crianças pequenas que não tinham leitura. Quer dizer, a gente fazia aplicação, bordado, pintura, no livro de pano. Eu acho que é uma forma que a gente tem também da gente mostrar a nossa linguagem, né? É da gente trabalhar isso, a nossa cultura dentro desse contexto, porque eu sou apaixonada por contação de história. Eu não conto história, mas o que eu puder fazer para recursos de contação de histórias, eu faço. Justamente, você prepara todo o ambiente para a contação. Olha só. Ela tem um trabalho lindo, Josemara. Esse é um boneco de um dos personagens dos nossos foguedos, e a cabeça dele é feita de garrafa PET. Olha que Vânia! Tá vendo? Eu trabalho... olha, deixa eu mostrar o outro. Eu trabalho com reaproveitamento também. Olha o outro. Nossa! Tá vendo? Trabalho todo de reaproveitamento também. É todo com reaproveitamento. Esse daqui é com caixa de remédio e caixa de perfume, ó. Olha só. Ô, Vânia, fala de onde você está falando. Fala onde que você está no mundo. Eu estou em Maceió, Alagoas. Linda! Do Nordeste, sou nordestina, sou mulher e sou guerreira. Então é isso, olha. Eu sou artesã, né? Na verdade é o seguinte, eu sou mestre artesã e sentindo a necessidade de levar o artesanato para as escolas, depois de 35 anos que eu estava sem estudar, fiz o curso de pedagogia, passei no vestibular e fiz pedagogia. Olha que fantástico. Me formei em 2019 para levar o artesanato para a sala de aula. Aí eu consegui, fiz o meu TCC,
E não apresentei o TCC, porque eu dei oficinas no curso de Pedagogia e Letras da universidade que eu estava fazendo. Virou Tá? professora, tá? Virei professora, aí eu construí jogos e brinquedos pedagógicos feitos com sucata. Ai, que lindo! Tá vendo? Tá apaixonado por você. Sensacional. Então é esse trabalho que eu faço, que eu sou apaixonada para com que as crianças, através do lúdico, o aprendizado é mais rápido. Eles se apropriam mais dos assuntos, dos temas e tudo mais. E eu fui uma criança que não gostava de ler, porque meus pais não me incentivavam. Eu nunca gostei, assim, eu nunca tive condições de livros. Até para estudar, na hora do recreio, eu copiava os livros dos meus colegas, porque meu pai não tinha condições de comprar. Uhum. Então, com isso, eu fui me apropriando disso e não quis mais parar de ter. Quer dizer, em casa eu tenho uma biblioteca, os meus netos eu faço livros de pano, eu dou de presente livros de historinha, faço questão de fazer teatrinho de fantoche, com caixas de supermercado. Eu faço o teatro para eles apresentarem os bonecos. Quer dizer, eu incentivo a leitura para eles dessa forma. Então, quando eu vejo um trabalho como vocês estão fazendo, então eu me apaixono. E a gente se apaixona pelo seu trabalho, Vânia. Realmente a gente mantive. Tá vendo? Eu tive esse... Ô, Josemara, essas são as riquezas que a gente tem, sabe? Esse contato, porque a Vânia veio através de uma escritora de Maceió também, entendeu? Então, são coisas assim que enriquecem tanto o nosso trabalho, porque trazem também toda essa herança cultural. Que a gente, mesmo que eu seja de Brasília, você seja do Rio de Janeiro, do Manaus, de Belém, entendeu? Não importa, e realmente isso é o nosso Brasil cultural, né? E esse tipo de coisa, a gente enriquece muito o nosso trabalho, trazendo para as crianças aqui na Alemanha mesmo, né? Eu nunca mais tinha assistido a Mala de Herança, porque eu tive uma perda muito grande agora na pandemia, né? Eu perdi meu marido e meu genro no mesmo dia, para o Covid. Então, assim, está com 7 meses, mas foi muito recente. Então, agora que eu estou voltando às atividades. Então, vamos fazer coisa junto, viu? Vamos ver. Eu estive em Brasília agora. Eu quero entrar. Estive numa feira de artesanato. Pronto. Vou botar meu telefone aqui para a gente conversar. Tá? Tá bom. E eu acho que a gente vai fazer uma parceria muito grande mesmo. Também acho. Vai ser maravilhoso. Conhecer, Vânia. Com certeza eu queria muito que você participasse de uma das nossas conversas, falando desse seu trabalho maravilhoso aí. Olha ali, você está vendo ali atrás? Deixa eu mostrar. Olha aí. Que lindo, que lindo. Quero saber mais da sua história. Olha só, que lindo. Eu sou mestre artesã e ganhei o título de Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas em 2015. Olha só o que é essa mulher. Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas. Em 2020, eu sou a única artesã brasileira que recebeu o título de Mestre Imortal da Cultura Brasileira pela Organização Internacional de Folclore e Arte Popular, ligada à Unesco, né? Que é a IOVER Brasil. Uhum. Então, assim, mas é pelos trabalhos que eu venho fazendo, é isso que eu vejo. Eu estava dizendo, tudo eu me meto, mas não é questão de me meter, é porque eu gosto mesmo de fazer esse repasse. Isso mesmo, pode se meter. Não, mas é uma dedicação incrível. É lindo o seu trabalho, Vânia. Obrigada muitíssimo pelo apoio, viu? Obrigada a vocês por ter invadido, né, esse espaço, mas eu não recuso. Foi bem-vindo. Um beijo. Você só aperta o botãozinho que sai. Tá. Anota aí, gente, Vânia Arte no Instagram para vocês entrarem em contato com ela, se vocês... Por favor. É uma mulher incrível, realmente. Vocês viram um pouquinho do trabalho dela, mas é fantástico. E são essas coisas que nos enriquecem, sabe, Josemar? Esses contatos
né? De vir de um para outro, porque traz, como eu te falei, tudo isso que tem a ver com a nossa cultura, e isso, voltando para os seus filhos, né? As crianças passam a valorizar muito mais o que elas têm também. Entendeu? Então, a vinda de escritores, de autores, de músicos do Brasil para cá, elas valorizam, faz com que esses jovens, essas crianças, se sintam especiais. Se sintam parte, né? Elas começam a sentir de fato, né? Não é só o pai e a mãe, né? Acho que isso é importante. E não é só um show em alemão, ou um teatro em alemão, ou uma leitura em alemão. É uma leitura, um teatro, uma música em português. Então, isso valoriza tanto a língua, como essa ligação da criança e do jovem com a sua, digamos assim, as suas raízes, né? Isso é muito legal. Nossa, André, eu passaria o resto da noite conversando agora contigo e o pessoal aí à tarde. Mas a gente vai ter que terminar, gente. Dê coraçãozinhos para a Andrea, porque ela merece, porque ela me trouxe coraçõezinhos para você. Vanessa, você quer entrevistar, eu também. Vamos entrevistar junto, a Vânia. Isso. Não, e eu vou te entrevistar no meu canal também, porque eu acho que você, como linguista, trazendo também essa preocupação, é muito importante para outras. Você é uma mãe de crianças plurilingües, entendeu? É muito importante que você não vai ser só a mãe, mas você vai ter todo essa bagagem linguística para dar segurança e empoderamento para essas famílias. Acho isso muito importante. Ai, obrigada. Vamos fazer, vamos tocar figurinha. Todos vocês. Mais forte, cada vez maior. Gente, obrigada por estarem presentes, quem esteve hoje aqui, os amigos da Andrea, o pessoal que já segue o Empoderamento Linguístico. Quem não segue e quiser dar uma passadinha lá no perfil, já tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Olha aí. Brigadão, André, pelo aceite do convite, pela conversa maravilhosa. Foi muito bom mesmo. Obrigada a você, querida, pelo apoio também, né, pelo nosso trabalho, e até uma próxima. Obrigada por essa live maravilhosa. Um beijo, um abraço. Beijo para todo mundo. Tchau, gente.